Pois bem, nós estamos finalizando a série Pausa para Revisão. Esse término de ano requer sempre que a gente se assente um pouco e pense um pouco naquilo que fizemos, em como vamos fazer para o ano que se segue. E tantas pessoas estão fazendo tantos planejamentos, tantas instituições fazem seus balancetes e projeções para o ano que segue. Muitas vezes nós também fazemos, mas alguns de nós às vezes também vivem sem planejar muito. Acha melhor que a gente use o texto que Jesus diz: basta cada dia o seu próprio mal, E aí vai levando assim a vida sem pensar muito no que vem pela frente. Há um detalhe, que nós somos crentes, nós somos cristãos, cremos na palavra de Deus, e nós precisamos entender que nossa vida se resume a isso, se resume a glorificarmos a Deus, fazer a sua vontade, e que Ele nos deu a sua palavra revelada para nos dizer como nós podemos andar na vontade dEle, como fazer a vontade de Deus, como andar com Deus, o que Ele quer da sua vida e da minha vida. Tudo isso está contido na sua santa palavra. Então, revisando um pouco daquilo que a gente viu durante o ano, eu quero voltar com você ao texto de Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4, que foi o texto base da nossa série que nós fizemos ali março, abril. A gente pegou um pedaço de março, um pedaço de abril, e nós trabalhamos na série, e o nome da série me fugiu agora, o super-ministro. A gente pegou a ideia ali, daquele início de governo no nosso país, colocando alguns ministros como se eles fossem assim, os caras, e tal. Então, assim, vamos falar do super-ministro, porque o Senhor Jesus é aquele que realizou de forma plena todos os ofícios que o Senhor colocou para fazer mediação na relação de Deus com o homem, do homem com Deus. Todos os ofícios que o Senhor estabeleceu para isso, em toda a revelação, em todas as alianças, Jesus Cristo toma sobre si e realiza de forma plena, de maneira que Ele é o último sacerdote, o último profeta, o último que pode de fato estabelecer-se como um rei supremo sobre toda a criação, sobre toda a nossa vida. Então, a gente trabalhou o texto de Hebreus e eu quero ler com você mais uma vez, e após a leitura eu quero orar com você, de forma que a gente vai pensar um pouco aqui sobre a voz, a palavra de Deus, e sobre o governo de Deus sobre nossa vida. Então, pela palavra dele, ele nos governa. Esse é o entendimento bíblico. E eu queria que a gente pensasse um pouco de forma a fazer essa revisão, mas também a olhar um pouco para frente, entendendo que há um governo que precisa ser estabelecido sobre sua vida, que se estabeleceu sobre sua vida, e que todo e qualquer plano, planejamento, perspectiva de futuro, tudo que você possa almejar para frente de sua vida, não pode estar paralelo ou acima desse governo de Deus estabelecido sobre nossa vida e que se estabelece, que sustenta a nossa vida pela sua própria palavra. Então, quero ler com você e após pensarmos um pouco, meditarmos um pouco sobre o texto, eu quero fazer algumas aplicações, encerrando com algumas perguntas para que a gente possa então mensurar, medir um pouco mais o nosso próprio coração, as nossas intenções para aquilo que a gente tem almejado e planejado para a nossa vida. Então, Hebreus capítulo 1, versículo
1 ao 4. Acompanhe a leitura comigo e após a leitura eu quero orar com você. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar? Feche seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, pedimos Tua graça e misericórdia aqui. Pedimos que o Senhor nos ilumine os olhos, nos ilumine, Pai, o entendimento, para que a Tua palavra transforme, prescrute brechas, manchas que ainda existam no nosso entendimento, para que a nossa vida, Pai, seja governada pela Tua palavra, para que os nossos passos sejam comandados pela palavra do Senhor. E nós clamamos isso em nome de Jesus, porque o Senhor nos resgatou para vivermos a vida do Senhor. É no nome dele que eu te peço, Pai. Amém. Pois bem, nós temos o grande desafio aqui hoje, que é de resumir num só domingo, 2 domingos que nós trabalhamos tanto a voz como o governo de Cristo sobre nossa vida. Eu quero então fazer com que você volte aqui a algumas questões que nós já trabalhamos nesse texto. Em primeiro lugar, quanto à voz do Senhor, aquilo como Deus fala conosco. E antes de tudo, a gente precisa entender que o objetivo inicial, quando o apóstolo escreve a carta, é exatamente provar qual é o ofício de Cristo. Ele não tenta dizer para aqueles irmãos a realidade de Cristo Jesus, se ele morreu, se ele não morreu. Não, tudo isso já é um convencimento que aqueles irmãos têm, já foram alcançados pela palavra. Porém, algumas questões ficavam desapercebidas na realidade deles, porque eles não percebiam exatamente quais eram os efeitos práticos, ou quais eram as vantagens práticas agora em Cristo Jesus, para aqueles que já viviam buscando na palavra de Deus conhecer a Deus. Então, se alguns já viviam, já experimentavam a obediência à palavra, qual é a diferença agora que Cristo veio? O que é que causa na nossa vida? E essa é a intenção do autor, é mostrar exatamente quais são os fins, os efeitos e as vantagens, como Calvino diz, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, toda a carta aos Hebreus mostra que o Filho de Deus, ele é contrastado com os profetas, contrastado com os patriarcas e contrastado com as várias manifestações ou maneiras que o Senhor se revelou no Antigo Testamento. Então, o texto já começa fazendo esse contraste. Em primeiro lugar, o Filho de Deus é contrastado com os profetas. Então ele diz, tendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, ok? Então você tem o primeiro contraste aqui, que é o Filho e os profetas. Agora você tem nós e os patriarcas, em segundo lugar. Veja, ele falou com os nossos pais pelos profetas, mas agora ele está falando conosco, e ele fala conosco, e o termo aqui seria nos últimos dias. Ele contrasta com essas várias formas que ele havia falado no Antigo Testamento. Então observe, a intenção é tentar mostrar para eles que existem vantagens, existe um ponto que faz uma tremenda diferença entre viver apenas pela
busca de uma regra e de uma obediência à lei e viver pela própria obediência plena que o Senhor Jesus já realizou, e sendo Ele aquele que é o próprio, a própria lei, Ele é o profeta maior, Ele é o sacerdote maior e Ele é o rei estabelecido pelo Senhor na nossa vida. Então, o contraste aqui é claro e eu quero que você observe aqui, para que a gente possa compreender melhor. Profetas, filho, pode passar aí para a gente. Vai. Isso. Veja só, de um lado você tem, outrora ele falou pelos profetas, agora é pelo filho. Antes, ou depois então de falar pelos profetas, falou aos pais, mas agora a nós. Observe, a mesma palavra que chegou aos nossos pais, aos patriarcas, é a palavra que chega a nós hoje. Antes ele falou de diversas maneiras, agora nesses últimos dias, ou seja, observe aqui agora essas duas últimas afirmações, diversas maneiras e últimos dias, porque na tradução, às vezes, elas não parecem ser duas afirmações que estão se opondo uma à outra, mas parece que fala de coisas diferentes. Ele falou diversas vezes e agora ele fala, e agora nos últimos dias. Necessariamente, quando a gente traduz, parece não ter muito sentido esse antagonismo, mas quando diversas vezes no texto aparece, o termo grego tem significa várias mudanças, várias maneiras de que Deus usou ou manifestou a sua palavra para os nossos pais pelos profetas. Então, o termo grego que seria para diversas vezes, polútropos, pode ser traduzido também como em muitas partes. Então observe, quando ele diz que diversas vezes Deus falou, ele está nos dizendo muitos modos. Deus, de muitas formas, falou aos pais pelos profetas. Então, quando diversas partes, ou diversas vezes, ou de muitas partes, aparece, ou ele usa aqui, a referência é exatamente essa comunicação. Como Deus falava de diversas formas pelos profetas. A intermediação dos profetas nunca deixou de ser usada. Então, é preciso que a gente observe, quando olhamos para o Velho Testamento, porque a gente está aqui no Novo Testamento, tendo uma explicação de como no Antigo Testamento Deus falou com o seu povo. Então, essas diversas partes faz referência exatamente a visões, aos sonhos, a interposição de anjos, falando muitas vezes face a face, como a gente vê em Números, o Senhor falando com Moisés, e havia outra variedade de maneiras, né, e algumas delas com linguagens que eram claras, mas em outras vezes não tão claras assim, como as símiles ou similitudes, parábolas, que mesmo Deus falando de forma mais clara através do profeta, ainda assim o sentido das palavras tinha uma realidade que estava para além daquilo que os próprios olhos podem ver. Então, a gente está falando aqui dos profetas, a gente está citando aqui como Deus falou aos nossos pais pelos profetas. E é importante então a gente colocar que o movimento profético no Velho Testamento, ele se origina com Moisés. Moisés é o primeiro profeta nas Sagradas Escrituras, mas ele não é aquele que deu início ao ministério profético e depois o ministério profético avançou. Nesse sentido do ministério profético, Moisés é o primeiro e é o maior profeta do Antigo Testamento. Então compreenda isso. A realidade é que a profecia veterotestamentária
alcança o maior ponto dela exatamente em Moisés. Moisés é aquele em que o povo, tendo experimentado a experiência de ouvir no monte a voz do Senhor trovejar, falando com eles, aterrorizados por ouvirem diretamente a voz do Senhor. E observe aqui, você encontra antes disso aqui Deus falando diretamente com o homem no Éden. E a coisa não era assustadora, porque não existia o pecado, não existia o distanciamento. Após o pecado, Deus falando com o povo causa o terror. É aterrorizante ouvir a voz de Deus, porque agora existe o pecado no ser humano. Então é o próprio povo em Êxodo 19, 20, quando você lê esses 2 capítulos, que pede: Moisés, faz o seguinte, Deus fala contigo, tu sobe no monte, Deus fala com você, você traz aquilo que Deus falou. E então os mandamentos, as leis são entregues a Moisés para que conduza a vida do povo. Moisés não é aquele que interpreta a voz de Deus, mas Moisés é aquele que diz em todas as letras as palavras que foram ditas por Deus. Ok? Esse é o maior profeta. E aqui a gente precisa entender que no Antigo Testamento, então, estabelece-se um contraste entre aquele que é um profeta genuíno e aquele que é um falso profeta. O que distinguia um falso de um verdadeiro profeta, eu quero ler com você Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5. Acompanhe a leitura comigo, observe bem. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, não me pergunte por que sinal está ali em cima dessa forma, mas espero que você consiga ler, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso... Não. Perdão. Se amais o Senhor. Então agora eu vou ler de novo, tá certo? Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Segura, calma, não vai não. Observe que aquilo que está sendo feito aqui é Deus provando o coração. Se o teu amor, o amor do povo, está muito mais pelo Senhor ou pelos desejos, pelas visões, pelos sonhos que de repente possam interessar, inclusive a eles. O texto não está dizendo que se o profeta e o sonhador de repente fez alguma referência a algo que está para vir, e se aquela aposta, aquela predição, ela está correta ou não. O teste aqui é se o Senhor está provando se vocês o amam de todo o vosso coração. Segue. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Como? Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Como é ouvir a voz de Deus aqui? Guardando os seus mandamentos, obedecendo os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? Foram entregues ao povo através de quem? Moisés. Como é que eles foram entregues ao povo? Só de forma verbal? Não, de forma escrita. O texto está falando daquilo que já foi entregue, já está escrito. Então vocês vão andar após o Senhor. Não seguir ao que está escrito é andar segundo outros deuses. Andar segundo revelações que não estão escritas na palavra
é andar segundo outros deuses, é não amar ao Senhor Deus. E aí o versículo 5: esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor. Qual é a pregação da rebeldia aqui? É seguir a outros profetas que estão dizendo coisas que já não estão escritas nos mandamentos e nos decretos do Senhor. Contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares neles, assim eliminarás o mal no meio de ti. Então, o teste básico é que Israel devia guardar os mandamentos de Deus na forma em que foram entregues por intermédio dos seus profetas. O profeta genuíno e o falso profeta é aquilo que está sendo dito, está registrado na palavra de Deus, está anunciado já nos decretos de Deus. Se não está, Israel devia se afastar deles. Então, o teste básico consiste na adesão à proclamação do que já havia recebido por divina revelação e registrado, escrito no Pentateuco. Esse era o teste básico. Muitos se levantavam, muitos sonhadores, muitos profetas, mas o teste sempre foi: está de acordo com o que a palavra de Deus diz, está nos instruindo naquilo que os mandamentos de Deus já nos ensinou, se não, cai fora. E na época deles não era nem cai fora, né? Mata. Cai fora da vida, né? Então veja, entenda bem isso aqui, esse raciocínio. Se alguma pessoa afirma que ainda existem profecias bíblicas de acordo com a maneira como era dada para nos revelar as Sagradas Escrituras, o que essa pessoa afirma é que não é a Bíblia somente que é a palavra de Deus, e que a palavra de Deus ela continua sendo escrita hoje. Quando nós estamos acreditando em novas revelações, como sendo revelação de Deus, nós estamos dizendo que aquilo que Deus quer para a nossa vida não está contido apenas nas Sagradas Escrituras. Está contido também na subjetividade alheia de pessoas que possam dizer qualquer coisa sobre sua vida, e porque de repente ela acertou, você acredita, é de Deus. Quando o teste básico está revelando o que a palavra nos ensina. Se está além disso, foge disso. Foge disso. Então, Gerhard Voss, um teólogo do Antigo Testamento, diz que enquanto um pregador contemporâneo pode exercer um ministério profético em seu púlpito, ele não pode profetizar no sentido bíblico, como visto na história das origens do profetismo. Então, em Hebreus, voltando ao texto, quando Hebreus diz, nesses últimos dias falou, o sentido é que não há mais razão para continuarmos em dúvida se nós devemos esperar ou não alguma nova revelação. Diversas formas, e agora, na última vez, nos últimos dias, ele falou de uma só forma e através de um só, o Filho, e não mais do que isso. Ele é o ponto final. Não foi apenas a palavra, uma parte da palavra que Cristo revelou, mas a palavra final. Cristo é o início e o fim de toda a revelação. Acabou. É isso que nós cremos. Nós cremos que Ele é o Alfa e o Ômega. Nós cremos que nele está contido todas as coisas. Tudo está nas suas mãos. Mas muitas vezes nós ainda vacilamos com relação a ouvir a voz de Deus da forma e da maneira como Deus estabeleceu que ela pode ser ouvida. Então ele agora tem falado definitivamente pela mediação do Filho. O Palmer Robertson, nós tratamos aqui, usamos material dele quando estudamos sobre as alianças,
Diz que quando a revelação profética viesse diretamente pela mediação de Jesus Cristo, então o propósito final, então o propósito principal do pacto teria sido concretizado. Toda a aliança que Deus estabelece com o seu povo alcança o propósito principal na vinda do seu Filho. Ponto final. Então agora se temos uma relação com Deus por um mediador, que é o próprio Filho de Deus, estabelecer uma relação com o Pai pela mediação com o Filho é ser um com o Filho e com o Pai. E é por isso que ele diz que eles sejam um, assim como nós somos um. Cristo é um com o Pai, nos faz um com Ele, para que nós sejamos um com o Pai também. Então, o ofício profético encontra essa realização final. Acabou. Jesus Cristo é a voz, é a palavra, é o profeta, é o último, é a palavra final de Deus para a nossa vida. Então, experimentar a revelação de Deus através do Filho significa ser um com o próprio Deus. E nesse sentido que os apóstolos entenderam nos últimos dias, ou nos últimos tempos, ou o último dia que há de ser revelado. Calvino, mais uma vez, ainda diz que se Deus agora falou, sua palavra final, é determinante que não avancemos mais, assim como devemos deter nossos passos quando nos aproximamos dele. Então, de tudo que a gente falar aqui, querido, sobre essa voz, entenda uma coisa: a igreja não é chamada a nenhuma inovação e nem é chamada ao mistério. A igreja é chamada à imitação e à revelação de Deus que já está escrita. Em contrapartida, existe um mal que começou a prevalecer no mundo, que é: os homens tentam o tempo inteiro ir além de Cristo. A gente diz que Ele é tudo, mas a gente quer ir além dele. E além daquilo que Ele é, como própria revelação de Deus, como aquilo que já foi revelado para nós. Então, portanto, é preciso que a gente se convença que, assim como o Espírito de Deus, nessa passagem, convida a todos nós a irmos a Cristo, ela assim também nos proíbe de ultrapassarmos essa palavra final, as Sagradas Escrituras. Assim como ela chama o povo a sair de toda religiosidade, cerimonialismo, para ir até Cristo, a liberdade que temos em Cristo, ela também nos proíbe de sair de Jesus para irmos além daquilo que Ele mesmo já nos revelou. A gente precisa tomar cuidado com isso. Você planeja a sua vida, você imagina a sua vida sendo conduzida, e eu creio que você quer de fato realizar a vontade de Deus. Querido, a vontade de Deus não vai ser encontrada nas subjetividades das nossas experiências, pelas percepções tão falhas que nós temos, de sentidos tão embotados e tão deturpados que nós temos, e que sempre variam de acordo com as influências externas que eu e você recebemos. Nós somos chamados a ouvir a palavra de Deus, que foi registrada e nos foi entregue como palavra final, as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Muitos estão buscando a vontade de Deus de forma completamente aleatória, como se Deus tivesse nos deixado à deriva em um mar de conhecimento. Ele nos deu a sua palavra. Mas será que o cristianismo não tem se tornado algo assim tão atrativo, tão aceitável em diversos meios? Porque a gente também, de repente, por não querer uma coisa tão subjetiva e mística, a gente começou a buscar algo mais concreto, e aí a gente começou a tornar o evangelho algo humanista, algo mais social, algo que responda
as tuas necessidades psicológicas e emocionais para já, como se não existisse uma realidade eterna que eu e você temos que nos resolver com ela. Será que o cristianismo não se torna tão agradável e tão atrativo em diversos meios? Porque o discurso, ele é sempre do agora, do pra já. E aqueles que talvez prometiam riquezas, agora não prometem mais riqueza, mas eles prometem agora um bem-estar emocional, um bem-estar consigo mesmo. E você não precisa estar nem aí para ninguém, porque, como alguns dizem, tudo que Deus fez, Ele fez por sua causa. Será que o cristianismo não tem sido tão atrativo porque o governo de Deus tem sido esquecido? Porque quando a gente não ouve a palavra dele como revelada e a gente ouve uma palavra que pseudo seria de Deus, a gente começa a acreditar que o governo de Deus na nossa vida é o governo do nosso próprio coração, daquilo que nos agrada, que acaricia o nosso ego, que afaga a nossa alma. E aí a gente entende que essas coisas que nos causam isso sim é o governo de Deus. Porque esse Deus, ele se tornou alguém extremamente doentio, alguém extremamente doente emocionalmente. Esse Deus que se prega é um Deus que depende das pessoas, que carece do seu amor, é um Deus que tem crise de identidade, é um Deus que oscila nas suas emoções, é um Deus que é carente, é um Deus que precisa que você dê atenção a Ele. Querido, se nós estamos falando de uma palavra revelada, de uma palavra escrita que comanda a vida do povo de Deus, esse Deus que nós estamos falando é totalmente outro. Por isso é preciso dizer, viu, Vitor, que nós não cremos e não temos o mesmo Deus que quase que 80% dos evangélicos nesse país. O Deus deles não é o meu Deus, porque não é o Deus da palavra que governa a nossa vida e que comanda todo o nosso ser, todo ele, absolutamente. Então, o texto de Hebreus, nós tratamos sobre ter falado muitas vezes pelos profetas. No versículo 3 diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, e aqui o sacerdócio de Jesus nos unindo a Deus fica evidente, diz que ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, em resumo, nós vimos que existem as funções dos profetas, eles trouxeram a palavra, Jesus é o nosso sacerdote porque faz a mediação, mas aqui agora nós temos ele dizendo que ele assentou-se à destra da majestade de Deus nas alturas, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para trazer o homem à santidade. Por que Deus estabeleceu mediadores, profetas, sacerdotes e reis, para que houvesse uma mediação na relação com Deus, porque sem a santidade e a pureza devida, ninguém pode ter acesso à presença do Deus Santo. Por isso os mediadores, e por isso quando o próprio Deus se torna o mediador, assumindo o nosso lugar, agora nós temos comunhão plena com Deus, porque nós por nós mesmos não temos como entrar nessa presença santa, mas com o mediador que é o próprio Deus, então agora nós entramos na presença santa, porque é o sangue dele que está sobre nossa vida. Essa santidade é aquilo que todos os mediadores viviam para conduzir o povo de Deus, para o povo poder viver com o Senhor. Agora Cristo é que faz isso, e Jesus então, em outras palavras, veio destruir as obras do diabo, assim como a palavra de Deus diz, e por isso ele é ungido profeta, sacerdote e rei sobre nossa vida. Ele destrói as obras do diabo, ele destrói as obras dos nossos próprios pecados com a sua própria vida, com a sua própria morte, para que então nós possamos viver plenamente na presença do Deus Santo.
Eu quero lembrar aqui apenas a você 3 funções que no Antigo Testamento o rei desenvolvia. A 1 Samuel, nós vemos que, capítulo 9, nós vemos que o rei, ele foi instituído quando Saul já é o primeiro rei instituído. Ele tinha a função exatamente, ele seria aquele que derrotaria os inimigos, ele seria aquele que libertaria o povo de toda a força que oprimissem a vida deles, que fizessem deles escravos. O rei tinha a função de tornar o povo livre, e livre para poder viver para adoração ao Deus que era Deus da vida deles. Segundo, uma segunda função que o rei tinha era a função de governar. Então, capítulo 10 de 1 Samuel, Deuteronômio, nós temos a instrução clara, tanto de que eles deveriam governar, mas também de como eles deveriam governar. Em Deuteronômio, a referência é que o rei precisaria ter consigo a lei, ele deveria tê-la e lê-la todos os dias, para que ele pudesse aprender a temer ao Senhor. Ele deveria ler a lei, os mandamentos do Senhor, todos os dias, para que ele temesse a Deus. Tendo ele agora aprendido a temer a Deus, ele devia então governar o povo segundo a lei do Senhor, para que o povo também temesse a Deus. Então, ele governava a própria vida dele com a palavra de Deus, e ele governava a vida do povo também com a mesma palavra de Deus. Em outras palavras, esse governo é da palavra, não era da pessoa. O governo do rei no Antigo Testamento é o governo mediado pela palavra de Deus. Ele não era aquele que governava em si, mas a lei do Senhor é que comandava a vida do povo. Uma outra função que a gente vê no Salmo 70 é a função de pastorear. E como pastor do povo, como nós vemos em Ezequiel também, capítulo 34, um texto famoso que fala sobre os pastores, e aqui a fala ali é sobre os reis e não sobre os pastores, como muitas vezes, talvez você já deva ter ouvido pregações que os pastores devem ser dessa forma, quando o texto de Ezequiel está falando sobre os reis, o pastoreio que os reis deveriam exercer sobre o povo, não como os pastores agora no Antigo Testamento, que estão pregando a palavra de Deus, ok? Não, os pastores do Antigo Testamento não têm a função de rei, como no Antigo Testamento se tinha, ok? Ou o ofício de rei, como no Antigo Testamento. Então, todo esse trabalho, toda essa função, e agora como pastor, que envolvia cuidar da vida das pessoas, buscar a vida das pessoas, aqueles que de repente se perdiam, curá-los, zelar por eles, alimentá-los com a própria palavra de Deus, era para conduzir o povo à santidade. E então nós chegamos em Cristo. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele agora é constituído nosso rei, e como nosso rei, ele subjuga nossos inimigos e todos os pretensos sacerdotes, todos os pretensos profetas, e protege a nossa alma de ser por eles destruída. Então observe bem aqui, o ministério de Jesus agora é mais amplo e é mais perspicaz. Por quê? Porque os reis protegiam o povo de Deus de inimigos claros. Ok? Eles vinham para tomar a liberdade, para cercear a liberdade do povo. O rei estava ali para comandar o povo e torná-lo livre. Cristo subjuga esses nossos inimigos. Porém, a gente descobre que os nossos principais inimigos são os nossos próprios desejos. Nós não somos chamados pela palavra de Deus a viver uma esquizofrenia, achando que inimigos estão se levantando contra nós por todas as partes. O diabo nunca vai usar terceiros para causar os maiores danos na sua vida. Ele vai usar os teus próprios desejos. Então observe, Cristo subjuga os nossos inimigos, mas ele também subjuga aqueles pretensos sacerdotes e pretensos profetas.
Porque nós nos deparamos constantemente com pessoas que muitas vezes advogam para si um sacerdócio superior ao seu. E então a palavra de Deus diz que agora todos nós somos sacerdotes em Cristo Jesus, porque só Ele é o ministro da nossa alma, só Ele é aquele que intercede por nós e que nos mantém na presença de Deus. Não existem outros que possam fazer esse papel. Você não pode, por mais que você seja discipulado e acompanhado por alguém, você não pode manter uma relação com Deus por osmose, de acordo com a vida que aquela outra pessoa mantém com Deus. É a sua caminhada com Ele, porque em Cristo você foi feito sacerdote agora. E também os pretensos profetas, todos aqueles que rogam para si mesmo um papel ou um ofício profético, hoje está infringindo, está tentando usurpar o lugar que é somente de Cristo. É Ele que anda no meio do povo de Deus, como o Apocalipse diz. É Ele que está no meio do povo de Deus, ministrando pessoalmente a vida de cada um dos seus. Não existe outro para nos revelar uma palavra que seja específica, de acordo com aquilo que é a tua necessidade, a não ser o próprio Jesus, pela mediação do Espírito Santo, iluminando os seus olhos para entender a palavra dele revelada. Ele guarda o povo dele para sempre, como John Owen diz, o grande dom que nos é dado ou galardoado é a obediência. Obediência à palavra de Deus, que o povo de Deus tanto caiu. O Espírito Santo de Deus nos dá agora o dom para obedecermos de forma livre a essa palavra. Então, em amarelo, para que a gente não esqueça de que aqui está o grande centro de tudo isso. Não seguir novas revelações individuais não é questão delas serem acertadas ou não. Não é sobre isso que a gente trata. E muitas vezes a gente se equivoca entrando neste campo. Mas a pessoa sabia o que tinha acontecido na minha vida. Vai na cartomante, ela adivinha também. No tarô, eles adivinham também. Eles dizem, lê a mão, vai lá no cigano, ele vai ler tua mão, com os tracinhos que tem lá, que sempre tiveram, aí ele vai dizer o que está determinado ali. Então observe, aí você pensa, mas será que dá certo mesmo? Será que isso acontece mesmo? Essa não é a questão. Ouvi uma irmã recentemente, que foi numa profetisa orar com ela. Melhor, receber uma oração dela. Você já ouviu esse termo em outros meios? A gente fala receber oração, né? Mas em outros meios é passe o nome disso. Então é a versão evangélica do espiritismo. É pesado isso, né? Mas, irmãos, entre a vida e a morte eterna, o lapso é um só. É pequeno demais. É a obediência à palavra de Deus que já está revelada. Ponto final. Aí ele disse assim, mas foi tão lindo. Ela nunca veio na minha casa. Ela começou a dizer assim, eu vejo sua casa. É assim, é assado. Na cozinha assim. Seu quarto está assim. Ô irmã, a gente precisa orar mais pelo seu quarto. E aí ela liga a situação que ela está passando com o marido. Aí é verdade, irmã. Eu e meu marido estamos assim. Ela disse, eu vejo. E eu atentamente ouvindo tudo isso. Aí a pergunta é assim, mas o que a palavra de Deus diz sobre a situação com seu marido? Não sei. Percebeu?
é mais cômodo, na nossa própria natureza, ouvir uma revelação assim que seja direta. Porque a maneira que Deus instituiu para a gente saber a vontade dele, exige de nós. Exige tempo, exige esforço, exige disciplina, exige estudo. Porque não é só chegar lá, ler, Senhor, fala comigo, né? Parábola, aí, parabola, lembra aquela historinha? Vai tu e faz o mesmo, aí... Não é assim. Então, não é uma questão delas serem acertadas ou não, mas de obediência e submissão ao domínio de Cristo pela sua palavra. Não importa se disseram assim, assado, e foi acertado. Não importa, eu e você fomos chamados a conhecer a palavra de Deus e viver por ela. Ponto final. E foi para isso que ele nos deu o ministério da pregação e os sacramentos, para que eu e você possamos, por esses meios, experimentar Cristo e o amor dele sobre nossa vida. Já parou para perceber que, por exemplo, quando a gente fala sobre os sacramentos, e aqui a gente tem enfatizado isso constantemente, é a expressão maior de comunhão que eu e você podemos ter com Deus neste mundo. É quando nós comemos do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Nós nos preparamos para a ceia de Natal, por exemplo, com tanta coisa. A gente compra roupa nova, a gente convida as pessoas, a gente se prepara de uma forma, a gente prepara o ambiente, a gente se envolve de tamanha forma para celebrar algo que Jesus não instituiu. Mas daquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer. A cada domingo que nós participamos, se você sondar o seu coração, querido, há sempre o risco tremendo de você estar participando, como se estivesse participando daquele café da manhã da sua casa, que você saiu nas carreiras para o trabalho, e você comeu o que tinha, porque não dava tempo de fazer uma coisinha assim mais ajeitadinha. A gente participa da ceia assim, muitas vezes. Quando o ministério da pregação e os sacramentos são o meio pelo qual Cristo continua a expressar o seu amor para com o seu povo. É assim. A gente ouve a palavra de Deus quando fielmente exposta, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Mas nós nos esquecemos muitas vezes até de colocar o celular no modo avião, porque nós nos esquecemos que quando a palavra está sendo pregada, Deus está falando. Sinclair Ferguson diz, falando sobre os sacramentos, eles marcam o ingresso e a permanência do eleito na comunhão de um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Os sacramentos, que são dons de Deus, expressam a unidade que existe na diversidade do povo de Deus, submissos a uma só palavra. Por isso Paulo diz em Efésios, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa é a função do nosso Rei. Ele nos deu o dom da vida e os dons do Espírito, para que eu e você pudéssemos experimentar a bondade, o amor, e Ele mesmo se revelando para conosco. O derramamento do dom e dos dons do Espírito estabelece a queda dos inimigos de Cristo, o Rei libertador, e o início da igreja, o povo libertado e apto para seguir a palavra. Não para seguir homens, não para seguir novidades, mas para seguir a mesma velha palavra, ou as velhas verdades que nós vamos trabalhar aqui em janeiro. Eu quero finalizar então pensando que
Paulo diz aos Efésios, e o que talvez se aplique à nossa vida hoje, pensando em que você está finalizando o ano e olhando para frente novamente. Portanto, testifico no Senhor que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Então, de forma prática, sendo breve, tentando não lhe cansar, a liberdade do cristão leva em conta a forma como a sua vontade, a vontade de Deus é revelada. Nós somos livres, mas ela leva em conta sempre a forma como Deus ou como a vontade de Deus é revelada para cada um de nós. E não é de outra forma, querido. É segundo as Sagradas Escrituras. Como sempre foi em todas as Sagradas Escrituras e em todos os tempos. Segundo lugar, eu e você somos ensinados por Deus quando aprendemos de Cristo nas Escrituras. Toda a Escritura revela Jesus Cristo. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Toda a Escritura revela a obra perfeita de Jesus Cristo por nós. O Evangelho é sobre o que Cristo fez por você e não sobre o que você pode fazer para ter a salvação. Cristo já realizou essa obra e eu e você vivemos agora pelo amor e pela gratidão que temos a Ele. E como é que nós podemos ter certeza que fazemos a sua vontade? Pela palavra de Deus revelada. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós não vivemos mais pelo legalismo, não vivemos mais pela religiosidade, porque muitos, quando nós dissemos que não existem mais essas novidades, não existem mais essas questões, muitos olham assim e dizem assim: o presbiteriano é frio, o presbiteriano não crê. O presbiteriano não crê no mistério. Afirme categoricamente: o cristianismo não é uma religião de mistério, mas de revelação escrita, entregues a nós. Não confunda as coisas. Existem coisas que eu e você jamais alcançaremos, mas Deus revelou plenamente sua vontade a nós nas Sagradas Escrituras. Nós não estamos dizendo que você tem que ser religioso ou cerimonialista, mas também nós não estamos dizendo, e jamais poderemos dizer, que você deve buscar novas revelações, que você deva buscar um misticismo evangélico, que você deva buscar um culto a anjos ou revelações individuais. Porque a palavra de Deus as coloca numa categoria de feitiçaria. Feitiçaria é você tentar manipular o sobrenatural para tentar satisfazer as suas realidades físicas, temporais, aqui nesse mundo. É feitiçaria. Mas lembre-se, querido, que nós também não estamos dizendo que você precisa buscar uma nova eclesiologia, nenhuma velha, nenhuma nova, mas aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Nós não estamos aqui dizendo que o culto precisa ser de uma forma assim agora e tal. Não, a palavra de Deus nos orienta. E nem estamos dizendo a você que você precisa de ou encontrar uma nova missão para a igreja. Não. A igreja tem a mesma missão de sempre: adorar a Deus, anunciar Jesus ao mundo e ensiná-los como que a palavra de Deus é que precisa ser obedecida. É a mesma missão. Porque muitos têm confundido rejeitar a religiosidade, rejeitar o misticismo, agora com estabelecendo um novo papel para a igreja, que é ser relevante. Nós temos que ser relevante no mundo. Observe, uma igreja fiel à palavra de Deus, ela será relevante no mundo? Nosso alvo não tem que ser a relevância, nosso alvo tem que ser a fidelidade, a adoração, segundo a palavra de Deus. Em quarto lugar, o Cristo vivo nos dirige.
nos acolhe, nos exorta, pastoreia, nos iluminando a palavra por meio do testemunho da palavra. A regra clara, né, Arnaldo César Coelho, a regra é: a palavra de Deus interpreta a palavra de Deus. Não há como a palavra de Deus se contradizer. Um texto obscuro é clareado por um texto que é mais claro, mais simples, mas um vai sempre explicar o outro. Não faça do texto obscuro alegorias, pegando imaginações em cima dele, porque isso vai contradizer a própria palavra de Deus mais na frente. Cristo vai ministrar, vai dirigir, vai acolher sua alma, exortar sua alma, iluminando a própria palavra dele. Nós não precisamos ir buscar fora extra revelação, algo mais específico quanto à minha situação individual, porque a palavra de Deus já nos tem toda a revelação que nós precisamos para andar em fidelidade a Deus. Todo o dever do homem, como diz o nosso catecismo, está expresso na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós devemos fazer em relação ao Senhor. Paulo diz em Filipenses que muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, porque o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando eu e você voltamos os nossos olhos para as coisas terrenas, nós começamos a buscar coisas mais personalizadas a respeito do mistério de Deus para a nossa vida, quando Deus fez de você povo dele. E então, um indivíduo que ele trata pessoalmente pela palavra dele. Todos que receberam a Cristo possuem o Rei que os conduz pelo seu próprio Espírito, sendo impossível a vida como súditos dele, e ainda assim ser dominado pelos desejos e projetos da nossa natureza ou dessa terra. Eu e você fomos chamados a ser totalmente governados pelo Senhor Jesus Cristo, que nos governa pela sua palavra. Por isso, como disse, 2 perguntas para que você possa sondar seu coração e pensar nos próximos dias de forma a de fato viver debaixo do governo de Jesus Cristo. Pergunte-se: eu aprendo dele como meu profeta que revela a palavra final e infalível de Deus ao povo da aliança? Ou você tem tentado alguma segunda opinião, alguma segunda perspectiva, ou de fato você aprende dele, olhando para a palavra dele como infalível, autoritativa e inerrante sobre sua vida? Em sexto e último lugar, submeto-me a ele como meu rei, que me libertou, me protege, me governa pela sua palavra, pelo seu Espírito, no seu corpo, a igreja, que é o seu povo no mundo? Ou você tem se submetido mais, talvez, a algumas noções pagãs de vida, mesclada com conceitos cristãos de bondade, de solidariedade, de amor ao próximo? Porque muitas vezes nós somos infiéis à palavra de Deus em troca de sermos bons, em troca de amarmos ao próximo. Querido, acima de tudo, Deus cobrará de nós a fidelidade à palavra dele, porque sendo fiel à palavra, nós amaremos a todo e qualquer um. Sendo fiel à palavra, eu e você não vamos tentar construir uma redenção própria.
nem vamos tentar sintetizar valores cristãos com valores humanistas, pegando verdades bíblicas, princípios humanistas, para tentar dar uma roupagem mais bonita à verdade do Evangelho. Então eu e você, se de fato queremos seguir esse caminho, precisamos aplicar todos os recursos que temos com o máximo de esforço que talvez ainda não tenhamos empregado para andar como ele andou. A palavra aqui é, talvez, querido, se você quer andar como ele andou, você precisa andar um pouco mais. O esforço tem que ser um pouco maior. Um pouco maior ainda. Em santa obediência à palavra de Deus no mundo, como corpo de Cristo, eu e você precisamos empregar todo o esforço. E aqui eu quero lembrar você que quando nós falamos sobre escola da vida, quando falamos sobre pequenos grupos, pregações, nós não estamos falando, querido, de itens, acessórios da vida cristã. Nós estamos falando sobre vida ou morte. Não é uma opção do cardápio cristão. É um item obrigatório. Porque se é a palavra que governa a sua vida, sem conhecer a palavra, não tem governo de Deus sobre a sua vida. Por isso, quando nós estudamos, nos reunimos para estudar, nós estamos tratando sobre o governo de Deus, sobre cada parte de sua vida. Porque sem conhecer essa palavra, não existe esse governo. João, na sua primeira carta, diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. 2020 precisa ser considerado por você de forma criteriosa, de fato, para ser governado pela palavra de Deus. Porque Ele exerce o seu governo sobre sua vida através da palavra que Ele já colocou em suas mãos. Falamos sobre família, falamos sobre uma devocionalidade, um amor por Deus, mas precisamos encerrar dizendo que não existe nada disso, que não existe nenhuma perspectiva se não houver o governo soberano de Deus através da sua palavra na sua vida e na minha vida. Vamos amar ao Senhor, querido, amando a sua palavra. Amém. Feche seus olhos. Quero orar com você.